Strange days have fallen on. Strange days have dragged us down. They're going to destroy. O histórico e origem do pensamento evolutivo, entendeu? Fala da evolução dos seres vivos. Então, a concepção ocidental predominante, até o início do século XIX, era que os seres vivos foram criados e permaneciam iguais. Quem foi Darwin, né? Darwin, além de um filósofo, ele foi um biólogo que estudou muito com relação à questão da seleção natural, né? Do que se trata essa questão da seleção natural? Se trata da seguinte forma. Desde o estudo da pré-história, com o estudo dos fósseis, com o estudo, né, de uma análise sobre a questão dos animais, o clima, né, as relações entre esses animais, sempre ocorreu a questão de animais maiores sobreviver através dos animais menores, ou seja, né, os animais que possuem maior força, né, dominam os animais que possuem menor força, né? E essa lógica animal, ela se perpassa por toda essa realidade, né? Então, se a gente pegar no período Jurássico, que é um período que é muito estudado, né, a gente vai analisar como funcionava a relação dos tiranossauros, enfim, e como cada animal se escondia, né, e tinha essas questões do medo, e que esses animais superiores dominavam esses animais inferiores. Né? Se a gente pegar, por exemplo, na África, onde a gente vê o leão, a leoa, né, porque às vezes a gente tem a impressão que o leão é o caçador, mas na verdade muitas vezes é a leoa que caça. Né? Então, nesse ponto a gente tinha que ver essa questão da seleção natural. Né? Agora sim, analisando um pouco a questão dos seres humanos, né? Porque o Darwin não só ele analisou os animais, mas também como o ser humano. Né? E nós passamos no decorrer da história por várias seleções naturais. O que seriam essas seleções naturais que passaram? Né? Se a gente for analisar no período do nazismo, onde ocorreu a caça aos judeus, né? A questão das diásporas judaicas, e, enfim, no decorrer da história a gente vai perceber que existiam vários pontos, né, onde algumas raças queriam se impor sobre outras raças. O caso que a gente pode analisar no Brasil é a questão do branco se impor ao negro com relação à escravidão, né, onde que a raça negra era entendida como uma raça inferior. Né, da mesma forma que os animais entendiam que os mais fortes sobreviviam, prevaleciam sobre os mais fracos. Né, então essa foi a teoria do Darwin. Né, ele é muito respeitado até hoje e estudado até hoje por essa questão da seleção natural. Né? E um outro ponto também que a gente vai analisar da seleção do Darwin é o seguinte ponto, que, né, o ser humano ou o animal, ele no decorrer do seu tempo, ele vai se adaptando ao ambiente. Ou seja, né, o que é isso? O ser humano ele se adapta de uma forma para sobreviver àquele ambiente que acontece. Né? E quando ele se adapta, ele morre. Né? Esse que é o ponto. Pode ir. Além disso, a gente vai falar de duas coisas, né? Porque a teoria darwiniana vem da questão do seguinte, né? Da evolução da espécie. E a espécie sobrevivendo, né, às condições e os fatores climáticos, aos fatores do dia a dia dos corriqueiros no decorrer desses milhões de anos que a Terra tem. Então, a teoria de que o homem vem do macaco, ou vem, né, do Australopithecus, e que ele vem se desenvolvendo, né, de animal racionalmente, existem comprovações científicas onde que eles vão analisando desde a pré-história a estrutura óssea cerebral. Então o que acontece? Né? Essa estrutura óssea no decorrer desse tempo, a gente percebe que o cérebro ou o crânio, né, o humano, ele foi se adquirindo novos espaços, aumentando no decorrer desse tempo. Né? Então eles acreditam, né, o animal que mais se assemelha e está mais próximo do ser humano realmente, né, é o chimpanzé. Né?
Inclusive, várias pesquisas mostram que o chimpanzé possui uma certa capacidade de inteligência. Uma inteligência mínima, mas ele possui. Ele tem um raciocínio, por exemplo, se eu colocar uma banana nesse teto e colocar uma mesa aqui, ele tem um raciocínio de subir na mesa para pegar a banana. Né? Então, quer dizer, ele tem um raciocínio limitado, sim, mas ele possui um certo raciocínio. Né? E esse desenvolvimento de raciocínio está ligado a nós seres humanos, né? Que viemos do macaco, e esse desenvolvimento se foi se adaptando como nós somos seres humanos hoje, né? Como somos entendidos e tal. E tem outras teorias também que vêm contradizer um pouco o que Darwin fala, porque Darwin ele se baseia muito na ciência para se dizer isso. Né? Ele é científico, ele é cientista. Mas quando a gente pega dentro de algumas instituições religiosas, a gente vai ver que a compreensão que o homem veio do macaco é um pouco errônea. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Se eu falar para vocês, se eu chegar na minha mãe e contar para ela que o homem veio do macaco, ela vai xingar eu. Porque ela fala, não, o homem veio de Deus. Mas eu acredito que tem essa questão evolutiva do ser humano. Então, a gente tem que analisar o seguinte, né? Que essas teorias cristãs, não só cristãs como outras religiões, dizem que a origem do homem não vem do macaco, né? Ela vem de uma origem divina. Né? Que Deus, né, a semelhança do ser humano, construiu, né, se solidificou dentro da matéria do ser humano, como que vem no princípio filosófico, simbológico de Adão e Eva. Né? Que vem da semelhança com Deus, e não do macaco. Então tem essas duas divergências aí.